Olá, boa tarde. E hoje eu estarei ensinando vocês uma nova disciplina. E a disciplina que eu estarei trabalhando com vocês é Práticas de Ensino, Documentos Escritos em Sala de Aula. E o tema de hoje é o uso de documentos escritos no ensino de História. E o objetivo da nossa aula é introduzir a discussão sobre o uso de documentos escritos para as aulas de História. E a nossa aula de História está começando. E eu começo aqui falando que ao longo de vários anos a história ensinada considerava o professor enquanto detentor do saber e que o conhecimento histórico deveria ser transmitido enfatizando apenas os conteúdos, as datas importantes e os personagens que serviriam de referência para o projeto de nação que era construído. Então, pessoal, ao longo de vários anos, a história ensinada ela considerava que o professor era detentor do saber, que o professor tinha o conhecimento e que esse conhecimento que ele tem tinha que ser transmitido enfatizando apenas os conteúdos, as datas importantes e os personagens que serviriam de referência para o projeto de nação que era construído. Nas últimas décadas, alguns professores de história têm percebido que a disciplina ensinada na escola não pode apenas enfatizar conteúdos e ratificar um método de transmissão do conhecimento. O professor que considera ser um único possuidor do conhecimento e entende que os alunos são meros receptores tende a não estabelecer uma relação harmoniosa com a turma. Se o professor ele pensar que só ele tem conhecimento e os alunos são receptores, tende a não estabelecer, ou seja, o professor ele não vai estabelecer uma relação harmoniosa se ele pensar que só ele tem conhecimento e os alunos são receptores. Da mesma forma que apostar em um ensino de história que investe na decoreba, em um amontoado de fatos, nomes e datas sem nenhuma articulação com o processo histórico, parece não mais fazer sentido. Tá, pessoal? A história não é decoreba, tá? Assim, o importante da história é você saber o contexto. O que foi a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Revolução Russa, um exemplo, tá? E assim, a respeito de você saber as datas, os personagens que participaram da história, para você conseguir guardar o nome dos personagens e a data de quando aconteceu tal evento, tal acontecimento, você vai ter que ler bastante, tá? Não é que de um dia para o outro, né? Você vai ter que ler bastante para você poder conseguir guardar a data e os nomes dos personagens. Para você conseguir guardar as datas e os nomes dos personagens, você vai ter que ler bastante, tá? Agora, para você saber o contexto, creio que você não vai demorar muito para guardar o contexto, tá? Você vai estudar e você vai a primeira coisa o mais fácil que tem é você guardar o contexto, tá? Você saber o que foi o que foi a Primeira Guerra Mundial. Aí você vai falar, Primeira Guerra Mundial, tal. Então, agora, quando ocorreu? Quem são os personagens que participaram da Primeira Guerra Mundial? Para você guardar, para você saber, você vai ter que ler bastante, tá? Então, o contexto é o mais fácil que você tem a saber e guardar, entendeu? O mais importante da história é você saber o contexto. O nome dos personagens e a data de quando aconteceu tal evento histórico, você vai ter que ler bastante, tá, pessoal? Você vai ter que ler bastante para você conseguir guardar o nome dos personagens, a data, né? As datas dos eventos, você vai ter que ler bastante. Vai exigir, para a pessoa saber as datas e os nomes dos personagens envolvidos na história, vai exigir muita leitura, tá? Para você conseguir guardar. Mas a história não é decoreba.
A posição inflexível de um ensino que não dá margem para receber as contribuições trazidas pelos alunos só reforça uma metodologia que reproduz há mais de um século uma história ensinada que apresenta muitas vezes os acontecimentos como uma verdade incontestável do passado, já construído e acabado. Este tipo de ensino não está sensível a valorizar o conhecimento prévio que os alunos trazem para a sala de aula e que pode contribuir para os princípios de uma educação construtivista. Tá? Para que haja uma este tipo de ensino não está sensível a valorizar o conhecimento prévio que os alunos trazem para a sala de aula e que pode contribuir para os princípios de uma educação construtivista. O que é uma educação construtivista? É aquela educação em que o professor ele já tem o conhecimento dele, mas ele também dá voz aos alunos. Ele dá oportunidade para os alunos expressar o seu conhecimento, ou seja, é o conhecimento do professor mais o conhecimento prévio dos alunos. Aí, ajuntando o conhecimento do professor mais o conhecimento prévio dos alunos, é aí onde vai ocorrer a educação construtivista, que é o conhecimento do professor mais o conhecimento que o aluno traz para a sala de aula, que é o conhecimento prévio. Como orientam os atuais parâmetros curriculares nacionais PCNS e os guias do livro didático do Programa Nacional do Livro Didático PNLD. Nesta concepção de ensino, o aluno não é reconhecido como um sujeito histórico e assim suas experiências e saberes de vida são desconsiderados no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, uma série de especialistas da área de ensino de história propõe novas maneiras de se pensar a relação da disciplina na escola. O papel social que ela deve despertar na aprendizagem do indivíduo e o sentido de cidadania, que valoriza a sua participação na sociedade e o desenvolvimento de uma consciência crítica, que o faça entender os seus deveres e direitos numa sociedade democrática. Mais que ensinar o fato, essas novas práticas de ensino apresentam reflexões que levam os alunos a entenderem o processo histórico e o ensino e o sentido de se estudar a disciplina hoje. Então, pessoal, qual é o objetivo da pessoa estudar história? Por que ela tem que estudar história? Porque a história não é algo acabado. Tá? A história não é algo acabado. Por que a pessoa tem que estudar história? Qual a importância do indivíduo estudar história? É para ele, ou seja, uma série de especialistas da área de ensino de história, eles propõem novas maneiras de se pensar a relação da disciplina na escola. Qual a importância da história? Por que estudar história? Aí é onde vem. O indivíduo, quando ele estuda história, ele vai saber qual é o seu papel social, o sentido de cidadania, né? Que é para ele saber que ele é um cidadão, que valoriza a sua participação, que ele é um cidadão e qual a sua participação na sociedade. E o desenvolvimento de uma consciência crítica, né? Que, ou seja, a história vai fazer com que o indivíduo, que no caso o aluno, né? Vai fazer com que o aluno tenha uma consciência crítica, tá? Então é com a história que o aluno vai ter uma consciência crítica. A história vai ajudá-lo a ser crítico, a ter opinião crítica, a ter consciência crítica. E a história tem o dever e os direitos de fazer com que a pessoa, ou seja, a pessoa que estuda a história, o aluno, quando for estudar a história, ele vai entender quais são os seus deveres na sociedade e quais são os seus direitos numa sociedade democrática, que é a sociedade onde ele habita.
Mais que ensinar o fato, essas novas práticas de ensino apresentam reflexões que levam os alunos a entenderem o processo histórico e o sentido de se estudar a disciplina hoje. Quando pensamos na questão da educação nos dias atuais, nos vem à tona que os problemas enfrentados pelos professores de história vão além da necessidade de repensar suas aulas. Na verdade, esses desafios transcendem o próprio espaço escolar e estão colocados sob responsabilidade da própria sociedade e da maneira como essa constituiu o seu olhar sobre o valor da educação formal na formação do sujeito. Queremos dizer que ao culparmos a sociedade pela desvalorização da escola hoje, essa é entendida desde as grandes esferas como o poder público, institucionalizado na figura do Estado até a ação dos sujeitos, como educadores e familiares que se ausentam da responsabilidade em contribuir para as transformações que a escola necessita. Ao pensarmos na escola de hoje, é preciso refletir se o seu papel cumpre o sentido de educar para aprender e aprender a aprender, e se oferece um sentido claro e aplicável para a vida do aluno, como sugere um dos maiores educadores contemporâneos, que é Antônio Novoa. Se temos no Brasil um modelo escolar retrogrado e obsoleto, isento de métodos de ensino cujas semelhanças já eram observadas já no século XIX, como construir um espaço educacional que agregue as necessidades de aprendizagem dos educandos, que sirva para a aprendizagem contínua do docente e que aborde conteúdos práticos para a vida dos sujeitos? Como construir, é uma pergunta, como construir um espaço educacional que agregue as necessidades de aprendizagem dos educandos, que sirva para a aprendizagem contínua do docente e que aborde conteúdos práticos para a vida dos sujeitos? A pedagogia tradicional era baseada nos conhecimentos e na transmissão dos conhecimentos. A grande ruptura provocada pela pedagogia moderna foi colocar os alunos no centro do sistema, mas a pedagogia moderna precisa ser reinventada na sociedade contemporânea. Não se trata de centrar na escola nem nos conhecimentos como advogava a pedagogia tradicional, nem nos alunos como advogava a pedagogia moderna, mas sim na aprendizagem. É evidente que a aprendizagem implica alunos. A aprendizagem implica uma pessoa. Um aluno concreto implica o seu desenvolvimento, o seu bem-estar. Mas uma coisa é dizer que o nosso objetivo está centrado no aluno, e outra coisa é na aprendizagem do aluno, e definirmos isso como nossa prioridade no trabalho dentro das escolas. Assim, a proposta dessas próximas aulas visa a discussão de novas práticas de sala de aula que podem potencializar uma aprendizagem de história que verdadeiramente contribua para a formação de um sujeito crítico que tome posse de seu papel social e que perceba o sentido de se estudar a disciplina em sua vida. Por isso, vamos discutir o uso de documentos escritos no ensino de história, como uma das práticas apresentadas para a capacitação docente e para estimular os alunos a repensarem a aprendizagem da disciplina e a própria escrita do conhecimento histórico. Com isso, queremos provocar a discussão sobre o caráter do documento escrito como fonte de estudo e pesquisa para o aluno levado ao ensino de história por meio desse recurso. Como ponto de partida, para as próximas aulas, gostaríamos de propor
tais reflexões sobre a temática. Como os professores podem utilizar os documentos escritos nas aulas de história? De que maneira é possível compreender a escrita da história por meio da pesquisa aos documentos? E como essa metodologia pode auxiliar na formação de autonomia, da reflexão crítica e social do aluno? Se precisamos atribuir à aprendizagem dos alunos novas propostas de ensinar história, se precisamos atribuir à aprendizagem dos alunos novas propostas de história, também é necessário pensarmos sobre os desafios da docência na área, investir na formação profissional contínua e em uma reflexão permanente sobre a natureza do conhecimento histórico escolar é fundamental, bem como sobre os modos de ensinar e de aprender na aula de história hoje. Desta maneira, essa compreensão do conhecimento histórico escolar é que permitirá uma interação entre professor e aluno e o próprio conhecimento científico. Saiba mais. Saiba mais. Antônio Novoa, um dos grandes pensadores sobre educação hoje, reitor da Universidade de Lisboa e doutor em educação pela Universidade de Genebra. Para Novoa, a escola é uma instituição ultrapassada e sobrecarregada que precisa de ajustes para assumir novas posturas frente aos desafios educacionais que se impõem na contemporaneidade. Vale a pena conferir que a revista Nova Escola publicou uma série de entrevistas com o educador Antônio Novoa, que pode contribuir com o assunto discutido nesta aula. Aí vocês pesquisem, pessoal, na internet, revista na Nova Escola de Antônio Novoa. Aí vocês vão ver, tá, pessoal? Aí vocês vão ver a revista dele. Vocês vão ver as entrevistas, tá, pessoal? E a nossa aula de história fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Um abraço à distância, né? E se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!